Que assuntos é que nos dividem enquanto sociedade? Usa-se muito a palavra polarizar hoje em dia. Que tipo de assuntos é que nos polarizam? Futebol. Política. Saúde. Desculpa, quem me disseste? Chá. Se é chá verdadeiro, se é infusão. Ok. Culinária. Ok. Hã? Religião. Também. Sim. Há uma coisa que eu acho, enquanto conimbricense, que acho que causa alguma estratificação, digamos assim. Eu descobri que há um professor de equitação. Sabem como é que os alunos se dirigem a ele? Não é professor, é engenheiro. Porque ele é engenheiro. Ele está ali como professor de equitação, mas os alunos chamam-no de engenheiro. Mas quantas pessoas não conhecemos, ou às vezes vamos a um café, a uma pastelaria, a um supermercado, e ouvimos a pessoa que está a servir, a atender a outra pessoa, que provavelmente já está reformada, mas é chamada de olá, senhora professora, olá, senhor doutor, olá, senhor engenheiro, apesar de já não está na sua função, não está a trabalhar. Não é? Nós somos a cidade do conhecimento. Somos a cidade das licenciaturas, dos mestrados, dos doutoramentos. Os títulos parece que moldam muito com a nossa identidade. Nós, enquanto conimbricenses, ou pessoas em Coimbra, mas há locais onde isso tende a não acontecer, acho eu. Pelo menos pela minha experiência. Locais como escola enquanto pais. Enquanto pais, as funcionárias que recebem os nossos filhos chamam-nos de pai ou mãe. Pai ou mãe. E nós começamos a conhecer os outros pais e mães como o pai do, a mãe da e por aí. E eu tenho visto, e não só na escola, mas coisas como desporto dos nossos filhos, ou artes, de alguma forma, dos nossos filhos. Começamos a conhecer os pais e é o primeiro nome. E há pessoas a quem eu me dirijo pelo primeiro nome, que depois eu ouvi outras pessoas a dizer olá, professora não sei quê, ou doutor não sei quê, que depois eu vim a descobrir o seu trabalho, a sua função, o seu título. Mas eu já estou a tratar aquela pessoa pelo primeiro nome. Ou seja, essa cena do título já foi e eu não volto atrás. Eu agora não vou... Eu não sou... Não, estou a brincar. Porque nós, aqueles que são pais, quando vão levar as crianças a algum sítio, eles vão principalmente, não como doutor ou professor ou título académico ou a sua profissão, eles vão como pais, como progenitores. Quando vamos ver um jogo de um filho, eu estou lá principalmente não como ministro de culto, que é a minha categoria, o meu título, mas como pai. É a minha principal forma de identidade naquele local, naquele bocado de tempo. Como é na igreja? Quem é que nós somos em primeiro lugar? O que é que define primeiramente a nossa identidade? Porque a maneira como respondermos a esta pergunta vai moldar a maneira como tratamos uns aos outros. Porque se a nossa identidade não for em primeiro lugar seguidor de Jesus, tendemos a tratar os outros mal e a causar divisões. E a passagem que vamos ler hoje é um aviso. É um aviso ao problema de divisões. Vou-vos convidar a abrir em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 e vamos ler os versículos 17 a 34. Primeiro Coríntios 11, 17 a 34. Diz assim, escreve assim Paulo, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te. Agradecemos por este privilégio de estarmos aqui, tudo aquilo que já ouvimos, tudo aquilo que já cantámos, a necessidade de irmos continuamente à Tua Palavra, dela para permitir que ela transforme as nossas vidas cada vez mais à semelhança de Jesus. E pedimos-te agora que continues a falar connosco. Fala aos nossos corações, informa as nossas mentes, fala a nós enquanto Teu corpo, Tua Igreja, aqui em Eiras, em Coimbra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Temos estado a seguir 1 de Coríntios, não é? Há 2 semanas atrás começámos o capítulo 11. E no capítulo 11, Paulo começa por dizer, no versículo 2, que há razão de louvor neste grupo de cristãos, ou seja, há coisas que ele louva, em parte porque eles têm mantido as tradições, o ensino daquilo que Paulo tem ensinado. Há várias coisas que a Igreja tem mantido. Ele louva a Igreja por isto. Mas depois chegamos ao versículo 17 e Paulo vai deixar aqui um aviso. Nisto eu não vos louvo. E depois vai lembrar qual é a tradição que ele recebeu e quer novamente lembrar a Igreja a caminhar neste sentido. Ou seja, aquilo que vamos ver é que estamos a ver a divisão no início dos versículos 17 a 22. Vamos ver a memória e vamos ver também o exame. Tudo isto no momento da união. O momento devia ser de união, está a haver divisão, devia haver memória e devia haver também exame. Se és benfiquista, talvez tenhas visto a discussão, o momento de discussão entre jogador e treinador. Se já viste algum jogo de futebol alguma vez na tua vida, é provável que já tenhas visto o jogador quando é substituído e não vai muito contente a discutir com o treinador. De vez em quando acontece. O jogador já veio a público dizer quando eu estou em campo, às vezes é assim, eu perco o controle. É um bocadinho, olha, eu sou assim, pronto, aceitem-me como eu sou. Mas o problema é que aquele momento, aquela discussão foi vista pelos jogadores que estão no banco, por alguns jogadores que estavam em campo e agora, através das redes sociais, por toda a gente quase. Por todo o clube, digamos assim. E o que é que isso causa? Causa divisão. Algo vai ter de acontecer, ou com o jogador, ou com o treinador. Quando a equipa joga, nós devíamos ver união. Devíamos ver todos os jogadores a contribuir para o sucesso da equipa. Aqueles que sair contribuindo para o sucesso da equipa. Aqueles que entram, contribuir para o sucesso da equipa. E Paulo está aqui a abordar este momento de divisão nos versículos 17 a 22. Ou seja, está a haver uma divisão que, em parte, deve haver algum tipo de divisão. Ele diz no versículo 19, ele diz para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, a ideia de trigo e joio, que há trigo e há joio, ou seja, há pessoas que não são cristãs
e de certa forma elas vão se revelar, eventualmente, mas ao mesmo tempo, há a ideia que cristãos na igreja estão a causar divisão, por alguma razão. E essa razão aqui nesta passagem está associada à comida, ao momento da ceia, que naquela altura, no primeiro século, era associada talvez a um almoço. Eles almoçavam juntos e depois partilhavam da ceia, semelhante à última ceia, à última refeição de Jesus com os seus discípulos. A ideia talvez de cada um levar o seu farnel, trazer algo para partilhar, assim fazia a igreja. Isso seria uma oportunidade para os cristãos mais pobres terem uma refeição um bocadinho melhor. Talvez cristãos que não teriam comida para trazer, que genuinamente não tinham nada para comer, para trazer para a igreja, e outros que tinham muito. O problema está na atitude daqueles que traziam as sandes de leitão e não partilhavam com os que tinham sandes de mortadela. Os de leitão, o que é que eles faziam? Ou separavam-se ou vinham mais cedo. Vinham mais cedo, que é para comer a sua comida descansados, sem ter de partilhar. Não há cá misturas. E quando os outros mais pobres chegavam à igreja, versículo 21, alguns já estavam bêbados. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eles provavelmente usavam justificações espirituais. Era para os coitados não terem inveja do meu leitão. Era para preservar o meu estatuto, porque afinal de contas eu sou o senhor doutor. De que forma podemos nós estar a causar divisões na igreja e usar também justificações espirituais, em vez de mostrar, preservar, alimentar a nossa união? Talvez o dinheiro, talvez a carteira, muitas vezes é um elemento de divisão na igreja. Talvez por falar sobre pessoas nas suas costas. Talvez por quesílias do passado que não foram resolvidas. E dessa forma nós tratamos as pessoas de maneira diferente. Não alimentamos a união enquanto igreja. E podemos usar justificações espirituais. Eu estou a falar sobre aquela pessoa nas suas costas porque estou preocupado. Estou preocupado com ela, então por isso é que eu falo sobre ela. Ou em relação ao passado, eu perdoei, mas não esqueço. Eu perdoei, mas foi isto e aquilo que esta pessoa fez. Eu perdoei, mas eu não largo. Ou a igreja precisa da carteira daquela pessoa para continuar a sobreviver. Paulo não está a condenar os ricos por terem dinheiro. Ele não está a ensinar que os ricos devem trazer os pobres, tirá-los da pobreza e colocá-los no nível médio de vida. Ele não está a dizer isso. Mas ele está a dizer, olha, eu não vos posso louvar por aquilo que está a acontecer. Ele repete isso no versículo 17 e no 22. Eu não vos posso louvar. Porque vocês estão-se a reunir para quê? Para a ceia. O que é que a ceia celebra? Celebra a união que os cristãos têm em Cristo. Celebra aquilo que Cristo conseguiu para a igreja, para ela ser uma só. Vimos partilhar algo, mas já viemos antes e não quisemos partilhar de nós. Por isso Paulo conclui no versículo 20 e 22, ao menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. E versículo 17 ele diz, olha, seria melhor vocês não se reunirem. Seria melhor não se reunirem. A mensagem de Paulo é forte. Já pensaram? Pensem no cristão que vocês mais admiram. Quer seja aquele cristão celebridade, quer seja Carson, Keller, Piper, quer seja cristão do passado, Frank Smith e outros. Pensa aquele cristão que tu mais admiras. Imagina esse cristão a vir à tua igreja durante um mês e a ver. E depois no final ele dizer assim, olha, mais vale vocês não se reunirem, fechem a porta. É mais ou menos isso que Paulo está a dizer a estes cristãos. Mais vale não se reunirem.
Depois chegamos aos versículos 23 a 26. E aqui está a resposta de Paulo para o problema da divisão, para todos aqueles problemas que estavam a acontecer na igreja, de divisão, para chegar à conclusão, a mais vale vocês não se reunirem, e ele agora vai dar a solução. Versículos bastante conhecidos, não é? E costumamos usá-los várias vezes quando partilhamos da ceia. Mas não devemos esquecer que eles não estão desfasados do que vem antes, que é o problema da divisão. Mas nos versículos 23 a 26, Paulo vai dar aquilo que lhe foi entregue, ou seja, aquilo que ele herdou como tradição da igreja, daquilo que a igreja estava a fazer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A senhora Lúcia tinha 78 anos quando foi diagnosticada com Alzheimer. No início eram coisas pequenas, como as chaves de casa, chaves do carro, aquilo que tinha almoçado, os nomes de alguns vizinhos. Com o passar do tempo, reconhecer rostos familiares tornou-se mais difícil. O senhor António era o seu marido, de há 48 anos, que ainda cuidava dela. Certa manhã, enquanto ele lia o jornal, ela entra na sala e diz: eu não me lembro do teu nome, mas o meu coração conhece-te. O seu marido respondeu: isso é o mais importante, o coração não esquece. É algo trágico, não é? Que às vezes quando pensamos naqueles mais velhos, a perda de memória de não conseguir lembrar, é trágico. É trágico uma igreja não estar a lembrar o essencial, ou seja, a maneira como Deus nos traz juntos, a maneira como em Cristo quebra o muro que separava entre nós e Deus, mas não podemos ficar por aqui porque quebra o muro que nos separa a nós. É importante lembrar a união, lutar contra a desunião. Ou seja, a ideia não é sair daqui chateado se estás a pensar em alguma forma como se calhar causaste alguma desunião, se calhar não tens contribuído para a união. A ideia não é sair daqui chateado e desiludido e pensar: a partir de agora eu vou tentar com mais força, fazer um esforço maior. Não, a ideia é lembrar quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós. É isso que Paulo está a dizer a esta igreja. A primeira coisa que Ele faz é: lembrem-se, tragam à memória. E Ele começa pelo contexto desta refeição original. Quando é que aconteceu esta refeição original? Versículo 23, na noite em que Jesus foi traído. Lembramos aí que todos à volta de Jesus falharam em ver quem Ele era e qual era a sua missão, o que é que Jesus estava a fazer. Aquela traição a Jesus está agora a acontecer na igreja em Corinto. A divisão é uma forma de traição a Cristo e ao seu sacrifício. Ou seja, aqui temos a ceia que Paulo está a trazer, estes dois elementos, este pão e o vinho, ou o cálice, apontam para uma realidade. Não é apenas tomarmos um bocadinho de pão, bebermos um bocadinho de vinho ou sumo. Não, temos de ir pelos símbolos ou pelos elementos e olhar para uma realidade que nos está a ser apresentada. Não é que o pão se transforme no corpo de Jesus, mas o pão aponta para o corpo de Jesus de uma forma bastante real. É uma entrega que é feita no nosso lugar. É uma vida que morre por nós. Lembra quando os israelitas foram escravos no Egito e foram libertos por um cordeiro que foi morto e o seu sangue derramado para proteção? E os israelitas foram chamados a lembrar esta refeição ao longo dos anos, através da Páscoa. E Jesus pega nesta refeição, Ele pega nesta lembrança de salvação e Ele trá-la para si. E exponencia, torna-a muito maior, muito mais abrangente, não apenas os filhos mais velhos, não apenas um só povo, mas para todas as nações, para todos os povos. Uma nova aliança. Ele torna-se o cordeiro que morre no nosso lugar. O seu sangue torna-se o sangue que é colocado nas ombreiras das nossas portas, das nossas vidas. Somos chamados a lembrar, mas somos chamados também a responder. Como? Com gratidão.
com vidas transformadas. E a continuamente, não é aquilo que já ouvimos, alimentar-nos da palavra e a confiar em Jesus. A participação na ceia do Senhor é uma proclamação, é um anúncio. Um anúncio que através da sua morte nós estamos unidos com Ele e unidos uns com os outros. Qualquer barreira criada dentro da igreja é uma separação. Nós dizermos, eu não estou disposto a identificar-me com aquela pessoa por quem Jesus morreu. Não faz sentido. Não faz sentido. Paulo lembra que a ceia deve ser uma lembrança da união com base naquilo que Jesus conseguiu para a igreja. Então temos a memória e depois temos também o exame, não é? Versículos 27 a 34. E há aqui alguns versículos que são um bocado desconfortáveis. Eu sei que há pessoas que gostam muito de exames. Eu sei que há pessoas que estão neste momento, já fizeram um exame, acho eu, têm outro ainda para fazer. Outros ainda têm vários exames para fazer. Pessoal universitário. Paulo chama-nos a um exame. E recentemente houve coisas que nós tivemos de fazer a nós próprios, não é? Lembram-se daqueles exames com a cotonete gigante? Alguém se lembra como é que se chamava a cotonete gigante? Zaragatoa. Obrigado, senhora enfermeira. Priscila. Mas vocês não tinham receio quando estavam a fazer um autoexame? Temos aquele receio. Será que eu estou a fazer isto bem? Será que chegou mesmo ao estômago? Não é suposto chegar ao estômago. Mas aquele autoexame, há aquele perigo. Será que eu estou a fazer isto bem? Em parte, os autoexames são subjetivos, eles não são objetivos, ou seja, eles dependem muito de nós. Quando Paulo diz acerca de nos examinarmos uns aos outros, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. São versículos que podem ser usados, abusados de alguma forma. O que é que Paulo não está a dizer? Ele não está a dizer, inicia uma demanda dentro de ti e vai à procura de mérito. Vai à procura de razões pelas quais tu podes participar na ceia. E se as encontrares, se tens sido um bom cristão, ao longo da semana podes tomar parte da ceia. Ele não está a dizer isso. Mas ele está a dizer para nós fazermos algum tipo de exame. Talvez levantando estas questões seja mais fácil. Será que estou a confiar em Jesus como o substituto que carrega o meu pecado? Em quem o meu pecado é perdoado? Será que reconheço outros cristãos como pecadores, redimidos da mesma forma que eu fui redimido ou salvo? Será que estou a procurar amar e honrar outros cristãos por quem Jesus também morreu? Há quem às vezes se abstenha de tomar a ceia porque tem um problema com outro cristão e acho que isso resolve o assunto. Pronto, eu tenho um problema com aquela pessoa, eu não vou tomar parte da ceia. E a vida continua. E as semanas passam, e os meses passam, e os anos passam. E às vezes parece a ideia de que está tudo bem. Eu não estou a tomar a ceia. Não está tudo bem. Deve haver uma urgência em perdoar, em procurar a reconciliação com a pessoa. A igreja em Corinto não estava a discernir o corpo, versículo 29. E podemos pensar, não estava a discernir o corpo de Jesus. Eu acho que se refere mais à igreja. A igreja enquanto corpo de Jesus. Ou seja, a igreja não estava a considerar, ao juntar-se e haver aquelas divisões, fações, não estava a ter em consideração que a igreja deve ser um corpo unido e não dividido. Comportamentos de divisão, eles negam a realidade de que a igreja é unida, ou deve ser unida. E por vezes pode haver julgamento da parte de Deus e disciplina da parte de Deus. E esta parte também é assustadora. O versículo 30, Paulo diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. E ele não está a dizer que algumas pessoas adormecem durante a pregação. Pode ser possível. Mas ele está a dizer que há pessoas que morreram, há pessoas que estão doentes, fracas,
E isso é julgamento da parte de Deus à situação que está a acontecer. Ele identificou estes problemas na igreja. E ele, problemas de divisão, e Paulo identificou problemas de morte e de doença, e ele associou os dois. E Paulo, sendo um apóstolo, ele tinha esta autoridade e este discernimento da parte do Senhor para fazer esta associação, que é assustadora. Não é para nós fazermos hoje. Devemos ter muito cuidado em fazer qualquer tipo de associações deste género. Mas Paulo fê-lo para mostrar aos cristãos em Corinto e mostrar-nos a nós que divisões na igreja é grave. É grave. Não devia acontecer. A igreja estava a reunir-se para pior. E Deus não ficou de braços cruzados. A resposta ao julgamento e disciplina da parte de Deus normalmente tem um objetivo, que é trazer pessoas ao arrependimento. É trazê-las de volta para si, para que não haja condenação. O exame que devemos fazer deve ser até que ponto estamos a confiar em Jesus, que Ele quebrou a barreira entre nós com gratidão e alegria. Deve ser também de que forma estou a contribuir para a união e a não causar desunião. E se encontrarmos elementos de desunião, não é para fugir, é para correr para Jesus, pedir perdão, arrepender e procurar a reconciliação uns com os outros. Esperar uns pelos outros. Versículo 33. Esperem por aqueles que gostam e por aqueles que não gostam. Quer seja pela sua conta bancária, pelo seu poder ou influência, pelo seu grau de altamentivez. Desculpem uma expressão do Panda. Pelo seu grau de ser uma pessoa muito fixe ou que não parece muito fixe. Uns pelos outros. Alguém uma vez disse: amor por aqueles que gostam de nós é normal. Amor por aqueles que são como nós é narcisista. Amor por aqueles que não são como nós é extraordinário. Amor por aqueles que não gostam de nós é revolucionário. Para qual destes amores é que Cristo nos chama? Para amar aqueles que são, para aqueles que gostam de nós? Amar aqueles que são como nós? Amar apenas aqueles que não são como nós? Ou até amar aqueles que não gostam de nós? Qual amor demonstrou Ele? Jesus demonstrou um amor revolucionário. Revolucionário. E é esse amor que Ele nos chama também a amar uns aos outros. Iremos agora tomar parte da ceia e hoje vamos fazê-lo depois da pregação, porque fazia sentido, dado a passagem que estávamos a abordar. Ao tomar parte da ceia e antes disso, possamos nos arrepender de alguma desunião que tínhamos trazido, que tínhamos causado. Possamos lembrar este amor extraordinário que Deus tem por nós, que vemos manifestado em Cristo, que quebra as barreiras entre nós e Deus, que quebra as barreiras entre nós. Qualquer barreira. Possamos examinar os nossos corações com honestidade, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus é gracioso e Deus recebe pecadores. Certa vez houve um pastor ou ancião que estava prestes a distribuir a ceia e tinha visto uma senhora da sua congregação que se tinha afastado para a parte de trás da igreja, que parecia estar em confissão, e ele foi ao pé dela e ela disse que não queria tomar parte da ceia, que tinha muitos pecados para confessar e se arrepender. E ele disse: a ceia é para pecadores. A ceia é para pecadores. É para pessoas que se examinam, mas é para pecadores. Para nos alimentarmos dela, lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós e vivermos esta união enquanto igreja e torná-la apelativa para que outros possam conhecer também o Senhor. Para quem é agora a ceia, então se és membro aqui da igreja ou se nos visitas de outra igreja, se já manifestaste a tua confiança em Cristo de uma forma visível através do batismo, eu diria que é para ti. Se estás em dúvida se deves ou não tomar parte da ceia, eu sugeria
que não tomasses. A ceia não salva, é um mandamento de Jesus, mas não salva. E depois no final podes falar comigo, ou com o Daniel, ou com o Joe. Eu vou chamar aqui os músicos, vou orar, depois já iremos proceder à distribuição dos elementos. Senhor Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra. Ao mesmo tempo, ao ouvirmos esta passagem, sentimos um pouco culpados. Culpados das formas como no passado temos alimentado alguma divisão, temos criado alguma divisão, temos olhado para um irmão nosso na fé e não o temos considerado, talvez até como nosso irmão. Mas, Senhor, queremos pedir-te perdão por isso. Queremos pedir-te perdão pelas formas como nem sempre temos contribuído para a união do teu corpo. Porque o corpo é teu, foste tu que o formaste, foste tu que nos trouxeste para junto de ti. Ajuda-nos a lembrar isso. Ajuda-nos a lembrar que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu e partiu e disse que este era o seu corpo, dado por nós. E chama-nos a fazê-lo em memória de ti. E da mesma forma, ajuda-nos a lembrar que o cálice que vamos tomar, este cálice da nova aliança, este vinho representando o sangue de Jesus, ajuda-nos a lembrar que foi feito por nós. E, Senhor, ajuda-nos a lembrar também que ao tomarmos parte da ceia, estamos a proclamar, a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ajuda-nos a lembrar que esta pequena ceia aponta para uma grande ceia, uma grande refeição em que estaremos à tua mesa. Éramos teus inimigos e agora sentamos nesta mesa temporariamente e iremos sentar no grande banquete na eternidade. Ajuda-nos a lembrar e a responder com fé e com vidas transformadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.